Seguindo então aqui, a gente parou no vídeo anterior, só a gente observar, depois que eu fiz toda a distribuição eletrônica aqui, que está tudo na tabela, né? Então vamos observar aqui, ó, todos os elementos aqui dessa coluna, desse grupo aqui, qual é o nome desse grupo aqui? São os metais alcalinos, né? Lembrando que o hidrogênio aqui não é metal alcalino, mas olha, por isso que não é à toa que botam ele aqui, que esse é um dos motivos de botar o hidrogênio aqui. Vocês já estão enxergando agora qual é o motivo de botar o hidrogênio aqui. Porque aí funciona essa regrinha aí. Então a tabela periódica que botou o hidrogênio aí ficou pensando nisso, né? Mas na parte reacional não. Até já vou dizer para você, se a gente for pensar na parte reacional, a gente tinha que botar o hidrogênio aqui, assim, ó, nessa coluna aqui, ó. Então quem botou, as tabelas que botam o hidrogênio aqui, estão pensando em como que o hidrogênio reage. Já as tabelas que botam hidrogênio aqui, eles estão pensando na distribuição eletrônica do hidrogênio, tá? Bom, então, olhando para a distribuição eletrônica aqui, veja que bonitinho aqui, que todos acabam com S1. Aí, se for olhar aqui na segunda coluna, que é os metais alcalinos terrosos, todos acabam com S2. A única coisa que muda é o nível em que o elétron mais energético está, tá? Voltando para os elementos representativos, todos que estão nessa coluna aqui, que é a coluna 10, 11, 12, 13, 14. Aqui é 18, 17, 16, 15, 14, 13. É, claro que é o 13, né? A coluna 13, tá? Que aqui está na numeração antiga, né? Aqui é a coluna 13. Todos que estão nessa coluna aqui, todos eles vão acabar em P1. A única coisa que muda é o nível, né? Acho que também deu para perceber que todo mundo que está numa linha está sempre no mesmo nível. Só que olha aqui, ó, o 2 aqui está indo do 2 até o fim, né? Tá? Bom, então, essas regrinhas aqui funcionaram bem direitinho até chegar aos de transição. Como eu sempre digo, os de transição sempre dá uma complicadinha na coisa. Mas no caso aqui não complica tanto, né? O que tem que perceber é que, bom, aqui acho que, antes de eu começar a falar dos de transição, percebam então que todas essa coluna vão acabar em P1, todos aqui acabam em P2, todos acabam em P3, P4, P5, e aqui todos acabam em P6, tá? A exceção é aqui que esse primeiro aqui acaba com S2, tá? Aqui tem uma exceçãozinha aqui, mas o resto funciona, segue a regra, tá? E depois a gente volta para cá, né? O 4S1, 4S2. Aí só tem que lembrar que aqui vai ser o 3D1. Tipo assim, quando eu digo lembrar, é assim, é querer, que nem eu tenho isso aqui na minha cabeça, já eu pego a tabela periódica, eu olho onde é que está o elemento, eu sei como é que acaba. Pelo menos, depois eu sei se é exceção ou não, mas eu já sei como é que acaba, só em saber onde é que ele está na tabela periódica, tá? Então aqui a única coisa que vocês têm que saber é que aqui vai começar o 3D1, e assim vai até o 3D10 e assim por diante. E aí então, percebam então que toda essa galera do meio aqui, ó, os metais de transição, todos que estão na tabela periódica aqui, todos vão acabar com o subnível D. E todos os lantanídeos e actinídeos, todos eles têm o orbital F. Então por isso que tem aqui ó, uma espécie de marca d'água, né? Essa galerinha em azul aqui, é todos que o elétron mais energético está no subnível S, os verdinhos aqui, o subnível P, os amarelinhos, o subnível D, e a parte de baixo, o subnível F. Pessoal, não é que eu decorei, né? É e não é, né? Mas não é obrigado a decorar essa lógica aqui da tabela periódica, né? Se tu quiser, tu vai lá, faz a distribuição eletrônica, vê como é que é e segue, faz o exercício e acerta. Então, eu só quero dizer para vocês que se vocês souberem isso, vocês fazem exercícios mais rápido. Aí sim, isso eu tenho certeza. Porque senão já começa que tu vai ter. Ninguém tem decorado na cabeça isso aqui. O que a gente tem decorado na cabeça é construir isso aqui, né? Então o cara pega um cantinho da prova, constrói esse negocinho e depois faz a distribuição eletrônica, entendeu? Então tu construiu isso aqui. E assim tu consegue ver mais rápido. Mas isso eu vou deixar para vocês, não tem estresse, né? O negócio é fazer o exercício e ver se tu acerta. Agora como é que tu fez aí, vocês escolhem o jeito que acho melhor para vocês, tá? Bom, então agora a gente vai começar a sequência de estudo, porque o nome da tabela periódica é esse, né? Tabela, tá, tu organizou no formato da tabela. Então, por que botaram tabela periódica? Porque se pensou em organizar as propriedades
que se comportam de forma periódica. O que quer dizer se comportar de forma periódica? Periódica é assim, ó, se a gente estuda uma coisa em que vai variando, e à medida em que a coisa vai variando, em determinado momento ela volta e começa a repetir a variação, e isso é uma coisa periódica. Por exemplo, assim, ó, vamos pensar assim, todos os dias, o dia inicia, né, a 0 hora do dia lá, é meia-noite, aí tá frio. Aí à medida em que vai passando o tempo, vai começando o sol, querendo nascer o sol vai aquecendo, e aí o dia vai esquentando, e aí vai chegando no período máximo de calor do sol, e vai ser o período de maior calor. Isso teoricamente, né? Não estou pensando que vai estar nuviado, não. E aí depois o sol vai se pondo, e aí a temperatura do dia volta a cair. Aí no outro dia nasce o sol de novo, e aí de novo começa a aumentar a temperatura, depois a temperatura cai. Então esse é um comportamento cíclico, né? Na verdade, comportamentos periódicos é sinônimo de comportamento cíclico, né? Poderia pensar, sei lá, o cara que trabalha e ganha salário, inicia o mês, o cara tá grandão, tá com dinheiro no bolso, bastante dinheiro, vai passando o mês, vai diminuindo o dinheiro dele. Só que inicia o próximo mês, aí volta ele ter mais dinheiro de novo, entendeu? Então, uma coisa, é isso que é um comportamento periódico ou um comportamento cíclico. Bom, então é o seguinte, entre as propriedades químicas dos átomos, algumas propriedades, elas são periódicas. À medida em que vai aumentando o número atômico dos átomos, essas propriedades vão aumentando e daqui a pouco a propriedade cai. E aí assim vai. Aí vai aumentando a propriedade de novo, daqui a pouco a propriedade cai. Tá? Só que muitas outras propriedades elas não são periódicas. Inclusive, pouca gente usa nos livros, né? Mas o que a gente está usando dessa vez, eles usam. Isso é chamado de propriedade aperiódica, que é o negativo, né? Então, muitas propriedades elas não são periódicas. Aqui tem um exemplo bem simples. Na tabela periódica, a sequência dos átomos, à medida em que vai seguindo a sequência dos átomos, que a sequência deles está em número atômico, né? Uma coisa que sempre vai aumentando é a massa. Não tem propriedade periódica aqui. A cada átomo que segue na sequência, a massa do átomo vai aumentando. Então, isso aqui não é uma propriedade periódica, ela é aperiódica, né? Se tu fizer um gráfico aqui, tu vai perceber aqui. À medida que a gente for colocando os átomos em ordem de número atômico, a massa deles só vai aumentando, só vai. Então, isso aqui não tem periodicidade nenhuma. Só que se a gente colocar os átomos, por exemplo, em ordem de número atômico e observar o número de elétrons na última camada só do átomo, tá? Naquele último nível do átomo, né, que é o primeiro número quântico, a gente vai ver que ó, os primeiros dois elétrons, os primeiros dois átomos, o primeiro átomo tem um elétron. Né? Podemos voltar na tabela aqui. Ó. O primeiro, o hidrogênio, ele só tem um elétron. Depois do hidrogênio, aí ele tem dois na última camada. Só que aí o próximo átomo, ele já está numa outra camada, entenderam? Que aí já vai para a segunda camada, que é a camada L, né? Eu acho que meio que sem querer eu quase deixei bem certinho aqui, ó. Uma arrumadinha aqui, ó. Fazer bem certinho as camadinhas ali. Então aqui ó, na camada L, aqui esse átomo já vai ter um elétron só na camada L, né? E aí então é isso que a gente está vendo aqui, ó. Aí esse próximo átomo já vai ter um elétron na camada L, o outro já vai ter dois, depois três, depois quatro, depois cinco, depois seis, depois sete, depois oito. Então perceba que o próximo átomo aqui aí já volta a ter um só. Por que voltou a ter um só? Porque nós já estamos na outra camada, né? Ó, que veio do A1, ó, vem aqui, nós estava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o próximo átomo volta a ter um elétron só na última camada. Por quê? Porque agora nós já estamos falando da camada M, né? Então isso aqui é um comportamento periódico. É uma periodicidade que está organizada na tabela periódica, né? Então até justifica por que ela tem esse formato meio malucão, assim, né? Porque não grudado, tudo grudado num quadrado só, né? Para tentar, esse formato meio maluquinho dela aqui é para tentar tudo fazer sentido. Então é por isso que, digamos com o máximo, né, de fazer sentido as coisas. Bom, então, se entenderam o que são o que são propriedades periódicas, né, coisas que se repetem ciclicamente, é isso que nós vamos começar a estudar agora. Vou seguir no próximo vídeo aqui.